Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur Barra aqui. Queridos, vamos hoje aí finalizar a provinha do PISM-1 de 2021. Uma questão que vai envolver nomenclatura, né? Vai envolver também interação intermolecular, ainda vai envolver que você desenhe a estrutura. Questãozinha que aparece muito de tempos em tempos na prova aberta ali do PISM-1, né? Eles estão sempre discutindo nomenclatura de compostos inorgânicos, interações intermoleculares, isso é algo muito frequente. Então, vou tentar resolver com o máximo de carinho possível, com o máximo de detalhe possível, apesar de ser uma questãozinha bem direta, e vou te dar algumas dicas legais também ao longo da resolução. Tranquilo? Fica por aqui. Aqui nós falamos de química, é química. Vem comigo, depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que essa questãozinha vai trazer pra gente? Olha, nos estados líquido e sólido, as moléculas estão unidas por interações intermoleculares. O composto sulfeto de hidrogênio, no estado líquido, possui interações intermoleculares similares às interações presentes na água. Sobre a principal interação presente no sulfeto de hidrogênio, no estado líquido, responda. Aí ele pede, represente as interações intermoleculares e qual o nome dado a essa interação. Então, galera, primeira coisa, tem que saber quem é o sulfeto de hidrogênio. Antes de eu seguir com a resolução, né, deixa eu te dar uma dica aqui legal com relação a outros temas também. Lá no meu Instagram, pessoal, no @abporto, eu faço um trabalhozinho em paralelo. Eu divulgo meme, afinal é importante a gente rir um pouquinho. Divulgo também vídeos de experimentos comentados, tem dicas de questão e tem mapas mentais. Então, esse aqui, por exemplo, é um mapa mental que envolve tabela periódica. Tudo que você precisa saber de tabela periódica está aqui, né? O nome dos grupos, a distribuição eletrônica e afins. Tudo aqui para você. Então, na hora que você for no meu Instagram, vai ter aquela descrição, né? Que a gente chama de biografia, e vai ter um link. Por isso, no link da bio. Na hora que você clicar naquele linkzinho, vai abrir uma lista de nomes para você. É só clicar, cada nome daquele é um mapa mental ou um resumo. Tem de matéria de primeiro ano, mas tem também de segundo e terceiro. Então compartilhe aí com os colegas da sua turma que está estudando para o PISM-1 e também para aqueles que você conhece, do PISM-2 e do PISM-3. Tem muito conteúdo legal lá também. É gratuito, não precisa cadastrar, não precisa pagar, é só clicou, pegou, é seu e bons estudos. Tranquilo? Agora, vamos voltar para a questão, porque eu sei que você já deixou o like aqui no vídeo também, isso ajuda bastante. Só essa dica aqui já valeu o seu like, meio segundo só, beleza? Olha só, então, voltando à questãozinha, ó. No estado líquido e sólido, né, as moléculas estão unidas por interações intermoleculares e ele fala do sulfeto de hidrogênio. Aí ele diz assim, represente essas interações intermoleculares. Então ele quer que você desenhe mesmo a molécula e destaque a interação intermolecular entre elas. Para isso você precisa saber quem é sulfeto de hidrogênio. Pessoal, sulfeto vem, né, lá da nomenclatura da ionização de um ácido, né? O sulfeto, se você lembrar, a gente tem uma frasezinha que é a seguinte: maldoso mosquito, te pico, te mato, te meto no vidrinho. Então, olha só, vou até escrevê-la aqui para você. Vou dar uma volta, tá, pessoal? Não estou resolvendo a questão ainda não. Vou dar uma volta aqui, uma revisão para te ajudar com nomenclatura. A gente tem assim, ó, maldoso mosquito, te pico, te mato, te meto no vidrinho. Ok, e daí, Arthur, que rolê alucinado é esse, querido? Se o seu ácido termina em oso, por exemplo, ácido sulfuroso, eu vou trocar por ito. Então, sulfuroso, eu vou ter o sulfito. Se terminar em ico, sulfúrico, eu troco por ato, sulfato. E se ele terminou em hídrico, por exemplo, ácido sulfídrico, eu vou trocar por eto, sulfeto. Então, olha só para te ajudar a saber quem é o sulfeto para você montar sulfeto de hidrogênio. Quando eu tenho, por exemplo, o ácido clorídrico, de novo, vou dar uma voltinha para te explicar a nomenclatura. Eu tenho aqui o ácido clorídrico, HCl. Ele vai separar em H+, mais Cl-. Então, veja, esse é o ácido clorídrico. Ele formou quem? Hídrico eu troco por eto. Ele formou o cloreto. Então, quando ele fala do sulfeto, é porque tem que ter vindo do ácido sulfídrico.
Então, veja só, o sulfeto, né, ali com o enxofre do ácido sulfídrico, o enxofre tem uma carga de 2 menos. Pô, Arthur, mas de onde você tirou essa carga de 2 menos? Olha só, o enxofre está no grupo 16. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. Ele está logo abaixo do oxigênio. Por isso que é a questão dessa dica aqui, ó. Similar à da água. O enxofre está abaixo do oxigênio. Então, ele tem ali uma carga de 2 menos. Quando ele for o elemento mais eletronegativo, quando ele for se ligar, ele vai ter uma carga de 2 menos. E o hidrogênio, né, uma carga de mais 1. Então, veja, o ácido sulfídrico é o H2S. Esse cara é o ácido sulfídrico. Eu sei que está parecendo uma viagem muito louca, mas eu vou amarrar o conteúdo. Ácido sulfídrico. Ele separa em 2H+, né, porque ele ioniza, perdendo os 2 prótons, e o S2-. Ácido sulfídrico, eu vou formar quem aqui? Sulfeto. Beleza, então eu achei quem é o sulfeto. E ele pediu o sulfeto de quem? Sulfeto de hidrogênio. Então eu preciso juntar o sulfeto com o hidrogênio. Quem é o sulfeto de hidrogênio, então? Está aqui, ó. H2S. Pô, Arthur, mas é o ácido sulfídrico? É, se tiver em água. Se tiver em água, o sulfeto de hidrogênio em água vira o ácido sulfídrico. Se ele tiver líquido, ou seja, sem água, ou então gasoso, ele pode ser conhecido como sulfeto de hidrogênio. Então, essa questão fez essa pegadinha. Para não falar ácido sulfídrico, que fica muito fácil, todo mundo lembra, mais fácil do que sulfeto de hidrogênio, ele deu essa pegadinha. Foi por isso que eu dei essa volta inteira, para tentar amarrar com você a nomenclatura, né, dos ácidos e dos sais, né? Dei o exemplo do ácido clorídrico, que é mais comum, e voltei aqui com o ácido sulfídrico. Ele poderia ter colocado isso, mas ele colocou sulfeto de hidrogênio. Quando você for unir o sulfeto com o átomo de hidrogênio, com aquele escorrega ali, você vai formar o H2S, que é conhecido também como ácido sulfídrico. Beleza? Então, esse rolê inteiro, essa volta inteira, foi só para te dar um bizu, foi só para poder te lembrar quem é o sulfeto de hidrogênio. Agora sim, eu consigo. Isso aqui, nada disso vai para a prova, tá, pessoal? Isso aqui é só uma recordação. Agora eu consigo. Por quê? Eu tenho o H2S. Esse cara, pessoal, é igualzinho à água, né? A questão colocou ali. Tem muito similar à da água. Por quê? Quando você for desenhar, por exemplo, a estrutura de Lewis, fazer a fórmula, né, da geometria, você vai ver que esse cara tem essa característica aqui, ó. Até porque o enxofre fica com pares de elétrons livres. Mesma coisa com a água, né? Um bizuzinho aqui, ó, vou colocar aqui no canto. A água também tem essa característica, né? Tem o mesmo arranjo. Então, como é que essas moléculas vão interagir? Eu vou tirar isso aqui, né? Só para não tumultuar. E olha só, o enxofre é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele vai puxar os elétrons, né, dessa ligação, ficam mais próximos do enxofre. Não é que quebra a ligação, não. Pensa num cabo de guerra, enxofre e hidrogênio. Os elétrons estão no meio. Como o enxofre é mais forte, ele vai puxar esse cabo um pouco mais perto dele. Os elétrons vão ficar mais perto dele. Então ele acaba ficando um polo negativo e os hidrogênios se tornam polos positivos. Pô, Arthur, mas como é que eu lembro de eletronegatividade? Outro bizu. Eu vou falar a frase e vou escrever aqui embaixo. Ó, fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Então veja, com essa frasezinha, o enxofre ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Por isso que cria um polo negativo e um polo positivo. E aí, Arthur? Bom, e aí que você vai ter outra molécula dessa de enxofre aqui, né? De sulfeto de hidrogênio aqui. Você também vai ter outra aqui, ó. Você pode ter até mesmo outra, né? Vou desenhar mais uma aqui. Eu ia colocar aqui no cantinho, mas vai ficar tumultuado. Vou colocar mais um aqui. E daí? Bom, e daí que as interações intermoleculares são essas daqui, ó. Mas, professor, por que isso? O porquê é simples. O enxofre aqui também é negativo,
ele vai atrair uma carga positiva, o hidrogênio é positivo, vai atrair a carga negativa. Então, aqui é só uma representação, uma forma de representar essa interação. Então, a sua resposta mesmo é esse desenho aqui, tá? Isso tudo que eu fiz aqui à esquerda é uma recordação, é um resumo, é para te ajudar a lembrar a teoria. A dicasinha da eletronegatividade também não é necessário você escrever isso, assim como a água também não tem que estar. O que você tem que colocar é só o desenho ali. Coloca os polos negativos, os polos positivos aqui, ó, para deixar bem maneirinho e você explicar o que está rolando. Então, letra A é isso aí. Agora, a letra B vem assim, qual é o nome dado a essa interação? Galera, a gente tem, né, a nomenclatura das interações intermoleculares, então eu estou falando só de composto covalente, tá? Eu vou escrever elas aqui, ó. A gente tem, primeiro, a ligação de hidrogênio. Depois, a gente tem a chamada dipolo. A gente tem também a dipolo induzida. Ou a gente tem também a dipolo induzida. Isso aqui pode ter diferença, tá? Tem professor que escreve dipolo instantâneo, dipolo induzido. Não tem problema, tá? É o mesmo nome, é um nome diferente para a mesma coisa. Beleza, Arthur, mas e daí, cara? Como é que eu vou saber aquilo lá? Olha só, ligação de hidrogênio, pessoal. Vou rabiscar aqui, depois eu coloco o gabarito, tá? Ligação de hidrogênio, você precisa ter o hidrogênio ligado na mesma molécula, ou ao flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. O hidrogênio só faz uma ligação, então ele tem que estar ligado a um desses caras. Pode ser o flúor, ou o oxigênio, ou o nitrogênio. E ele precisa interagir, ele precisa estar próximo ao FON de outra molécula. Então, a ligação de hidrogênio, eu brinco, tem que ter FON-FON. Hidrogênio ligado ao FON, interagindo com o FON. Como assim, Arthur? Olha o exemplo da água. Você tem o hidrogênio de uma molécula ligado ao FON, próximo ao oxigênio de outra molécula. Então, hidrogênio ligado ao FON, interagindo com o FON. Então, aqui é o exemplo de ligação de hidrogênio. FON-FON. Tem que ter esses caras. Ok. E o dipolo? Pessoal, dipolo está contando para você que existem dois polos, um positivo e um negativo. Qual molécula que tem dipolo? Uma molécula que é polar. Ela vai ter um lado positivo e um lado negativo. Então, é uma molécula polar interagindo com uma molécula que é polar. Por isso, dipolo. Né? Ou tem alguns livros que colocam dipolo permanente e dipolo permanente. Pô, se é permanente, eu não preciso te falar, já existe. Basta colocar dipolo ali que está resolvido. Olha só, dipolo, então é polar, com um dipolo que foi induzido. Se ele é induzido, ele não existe sozinho. Só acontece se for forçado. Se ele não existe sozinho, é porque a molécula é apolar. E dipolo induzido. Ou dipolo instantâneo, dipolo induzido. Se ele é induzido, ele não existe sozinho. Se ele não existe sozinho, a molécula tem que ser apolar, com outra molécula apolar. Aí fica fácil a gente agora resolver a questão. Por quê? Olha a molécula anterior. Eu já desenhei as cargas aqui de propósito. Essa molécula, ela é polar. E ela interage com outra molécula que também é polar. Então, é um composto que tem um dipolo, tem o enxofre negativo e os hidrogênios positivos, que interage com outra molécula que também é polar. Então, a gente vai ter dipolo é o nome da interação. Então, quando você vier responder aqui a letra B, né, perdão, não é a letra A, quando você vier aqui colocar, isso tudo foi resumo, isso tudo foi, né, só para poder recordar, a resposta é só isso aqui, ó. Qual é o nome da interação? Dipolo
de polo. Só isso. Fim de papo, mas para saber isso precisa saber um monte de coisa antes, beleza? Então, se essa questão te ajudou, se o canal está te ajudando, deixa o seu like aqui, compartilha, comenta com o pessoal, beleza? Galera, espero ter te ajudado. Mais uma provinha. Beijos e abraços. Valeu!